Olá pessoal, professor Jefferson Botelho, passando hoje para falar um pouco sobre a Lei de Execuções Penais, exatamente, a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Daqui a pouco ela está fazendo 40 anos de existência. Pois bem, está muito em voga hoje em razão de um fato gravíssimo, registrado em Belo Horizonte com um colega da Polícia Militar de Minas Gerais. Pois bem, essa Lei de Execuções Penais, ela já tem quase 40 anos de existência, ela revogou a Lei de Execuções Penais anterior, a Lei 3274 de 57, que foi assinada pelo presidente Juscelino Kubitschek. E a atual Lei de Execuções Penais, ela foi assinada pelo presidente João Figueiredo na época. Pois bem, ela trabalha toda essa questão da execução penal, da pretensão executória estatal após a sentença de um juiz, seja uma sentença provisória, seja uma sentença com trânsito em julgado. Pois bem, essa lei, ela traz toda a sistemática da execução da pena no Brasil. Mas evidentemente que cada estado pode legislar acerca do direito penitenciário, porque tem um dispositivo no artigo 24 da Constituição Federal, no inciso 1º, que possibilita o Estado federado ele legislar sobre direito penitenciário. É o que nós chamamos de competência concorrente. Pois bem, essa lei, existem tantos benefícios processuais em favor do delinquente que hoje no Brasil o autor de um delito, ele tem que fazer um esforço tremendo para ele conseguir ficar preso no Brasil. E eu vou apontar essas causas aqui hoje. Pois bem, nós temos vários benefícios. Nós temos a progressão de regime de cumprimento de pena, que é previsto lá no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Houve uma nova roupagem agora com o advento do pacote anticrime, né? Houve uma mudança significativa nesse instituto. Nós temos a suspensão condicional da pena, que é chamada de SUSI, não é? Lá do artigo 77 do Código Penal, porque o Código Penal, a Lei de Execuções Penais e o Código de Processo Penal, eles se interagem na execução da pena, e esse SUSI dá direito ao cidadão até 2 anos de prisão, ele não experimentar o cárcere. Nós temos depois um outro instituto que foi criado em 95, com o advento da Lei 9.099, no artigo 89, a suspensão condicional do processo, exatamente, nos casos de crime de médio potencial ofensivo. Então o cidadão pratica, por exemplo, estelionato, a pena mínima não é superior a 1 ano. Ele pode ter o processo suspenso no período de prova de 2 a 4 anos e jamais experimentar uma prisão. Nós temos a remissão, o Instituto da Remissão da Pena, que começa com a remissão pelo trabalho, né? São 3 dias trabalhados e 1 dia remido. Depois houve a expansão para a remissão dos estudos, são 12 horas estudadas por 1 dia remido, né? E agora eles estão tentando criar remissão pela atividade recreativa no interior do sistema prisional, através de jogos de futebol. Então é uma expansão dessa despenalização ou descarcerização em detrimento da própria sociedade. Nós temos também um outro instituto lá no artigo 43 do Código Penal, que é a conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Então o cidadão é condenado num delito que não seja superior a 4 anos. Se esse delito não é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, se ele preenche outros pressupostos objetivo e subjetivo, evidentemente que essa pena será convertida para uma pena restritiva de direito, que pode ser uma prestação pecuniária, uma prestação de serviço à comunidade, uma suspensão temporária de direito e uma sorte de inúmeras medidas restritivas de direito que evitam que o cidadão vá para a cadeia. Nós temos a saída temporária
saída temporária que é prevista no artigo 122, exatamente o preso no regime semiaberto, se ele cumpriu no mínimo 1/6 da pena, se primário, ou 1/4 da pena, se reincidente, o juiz, ouvido o Ministério Público e também a administração prisional, pode conceder 7 dias de benefício para que esse cidadão possa fazer o que ele quiser, sem vigilância direta no seu comportamento. É a chamada saidinha temporária, o que ocasionou esse caso gravíssimo com o sargento Dias em Belo Horizonte. Pois bem, nós temos também o indulto natalino, né, que normalmente é um indulto concedido, né, pelo presidente da República, lá por volta do dia 21, 22 de dezembro, e não tem nada a ver com o indulto natalino, pelo fato de ter sido concedido nesse período. A doutrina chama isso de indulto natalino. Nós temos também as permissões de saída para alguns casos, para que o preso ele possa, aí devidamente escoltado, visitar a família numa situação de luto, numa situação de morte do cônjuge. Nós temos as medidas diversas da prisão, que são chamadas medidas alternativas, que foram criadas com mudança lá do artigo 319, são 10 medidas restritivas de direito, alternativas da prisão, dentre elas a fiança, monitoração eletrônica, o comparecimento periódico no juiz para informar a sua atividade laboral. Então, assim, muito dificilmente o cidadão vai ficar preso. E mais que isso, se ele praticou um delito e esse delito não for superior a 4 anos, o delegado de polícia, por força do artigo 322, ele pode arbitrar o valor de uma fiança e, depositado esse valor, né, normalmente na conta do Poder Judiciário, evidentemente que o cidadão vai para a rua, ele nem experimenta o cárcere. Nós temos outras medidas, como o acordo de não persecução criminal, a delação premiada, que fazem parte hoje daquilo que ousou a chamar justiça negocial ou direito penal premial, não é? Nós temos o livramento condicional, cidadão que cumpre um determinado percentual, ele é colocado em liberdade. Nós temos hoje a audiência de custódia, que nasce lá em 1969, com o Pacto de São José da Costa Rica, exatamente lá no artigo 9º, onde o cidadão cria, né, esse direito, nas próximas 24 horas, ser levado à autoridade, à presença da autoridade da autoridade judicial, não é? Ou outra autoridade que faça, às vezes, do poder da autoridade judiciária, que neste caso é o delegado de polícia. Então essa audiência de custódia, ela foi criada através de um provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, antes mesmo de ser legalizada no Código de Processo Penal. Evidentemente que o Brasil ratifica o Pacto de São José da Costa Rica 23 anos depois que ele foi declarado, né, lá em Costa Rica, quando, por exemplo, a República Dominicana ela passava por um período de exceção, e naquela época talvez houvesse a necessidade de criar esse tipo de expediente para se evitar prisões temporárias. E mais que isso, esse tipo de legislação brasileira, hoje, existente no Brasil, prevê ou estimula a pena não privativa de liberdade, a pena de não prisão, exatamente por conta de 3 documentos internacionais que o Brasil acaba sendo signatário: as regras de Tóquio, as regras de Mandela e as regras de Bangkok. Então todo mundo, né, todo doutrinador garantista, principalmente um garantismo monocular, esquizofrênico ou hiperbólico, em favor do delinquente, em detrimento da sociedade, tem defendido essas teses malucas no Brasil hoje. Então, há muito tempo a gente tem escrito sobre essas questões pontuais no Brasil. Eu disse para vocês que o artigo 24 da Constituição autoriza o Estado, o Estado membro, né, da Federação, legislar sobre o direito penitenciário.
E nós temos a Lei 11.404, uma lei do dia 25 de janeiro, daqui a pouco está fazendo aniversário, de 1994, portanto, vai fazer 30 anos de aniversário. Essa lei é a Lei de Execuções Penais do Estado de Minas Gerais. Eu vou pedir licença para vocês para ler só o artigo 59 dessa lei. Será concedido descanso de 1 mês ao sentenciado não perigoso de bom comportamento após 12 meses contínuos de trabalho, dedicação e produtividade. São as férias existentes hoje em Minas Gerais para o sentenciado aqui em Minas Gerais. Então hoje é tempo de trabalhar essas questões todas, ajustar. Antigamente não se ouvia falar em novo cangaço, em ruralização do crime organizado, né, que está hoje migrando da zona urbana para a zona rural. Então hoje nós precisamos trabalhar essa questão, nós precisamos mobilizar as pessoas que tenham essa responsabilidade social de fazer justiça, não a qualquer preço, mas protegendo, sobretudo, a nossa sociedade. Então hoje eu gostaria de passar essas inserções sobre o direito penitenciário no Brasil. É importante essas questões hoje para discussão, para que nós tenhamos condições de proteger a sociedade. Eu vou dizer ainda, para finalizar, para não ficar muito longo a nossa fala, que o cidadão no Brasil, ele tem que fazer um esforço tremendo para ele ficar preso. Por quê? Vamos lá. 100% dos delitos, 66% desses delitos praticamente se resolvem no Juizado Especial Criminal. O cidadão pratica um delito de menor potencial ofensivo, aquele delito cuja pena máxima em abstrato não seja superior a 2 anos, então ele assina um termo de compromisso e depois ele paga com cesta básica, ele não vai para a cadeia. Depois nós temos uma grande parcela de delitos onde a pena de prisão é substituída pela pena restritiva de direito. Depois nós temos uma grande porção de delitos onde o cidadão paga fiança na delegacia e sai pela porta das frentes. Nós temos hoje o acordo de não persecução criminal, onde o cidadão faz um acordo com a justiça e também não experimenta as agruras do presídio. Então o que sobra hoje, de acordo com o levantamento que nós fizemos, são apenas 2% de possibilidade do cidadão ir parar na cadeia. Então hoje na cadeia nós não temos nenhum cidadão que esteja preso unicamente pelo fato de usar drogas, pelo fato de ter praticado um crime de furto simples, porque ele não tem possibilidade jurídica de ir para a cadeia, o estelionatário. Então hoje a prisão ela é seletiva. Hoje nós só temos homicidas, latrocidas, assaltantes, pessoas nocivas aos interesses da própria sociedade. Então fica aí essas explicações preliminares para que nós tenhamos condições de levar à sociedade aquilo que de fato existe no Brasil e não é de agora. Nós temos o Código Criminal de 1830, que a partir do artigo 33 já tratava desse tipo de penas aqui no Brasil. Nós temos o artigo 43, a partir do artigo 43, do primeiro Código da República de 1890, que trata desse assunto, também com a inserção de benefícios a presos que praticam atos nocivos à sociedade. Por hoje é só. Um abraço a todos.